Senhoras e senhores, bom dia. Queria novamente agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo e estar prestigiando a nossa sétima jornada de debates, que inicia-se nesta data, sempre às 9 horas, de 14 a 17, em todas as nossas bases sindicais, hoje contemplando 434 cidades, com mais de 215 filiados. É para nós um imenso prazer estar fazendo esse evento, que todos os anos nós fazemos, e que ele aborda boa parte dos temas que as instituições encaminham para o sindicato, para que a gente possa fortalecer a gestão e a área administrativa dessas instituições. Começaremos hoje a falar de um tema que vem sendo discutido já por esses dias de grande importância, que é a questão do plano de gerenciamento de riscos. E para isso eu tive a satisfação de convidar o meu amigo engenheiro Newton Santos. Newton, seja muito bem-vindo. Prazer enorme ter você aqui novamente, aqui participando de mais um evento com o sindicato. Doutor, agradeço pelo convite, agradeço aí por esse momento, né, de estarmos aqui para falarmos um assunto muito importante, que é o plano ou programa de gerenciamento de riscos. E também agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui, né, nesta programação, nesta sétima jornada de debates promovidos pelo Sindosfil. Muito bem. Meu amigo Newton, ele é engenheiro do trabalho, possui experiência e atuação como perito judicial no âmbito da Justiça do Trabalho, em especial aqui na segunda região de São Paulo. É professor no curso de Segurança e Medicina, desculpa, Segurança do Trabalho lá no Senac, e também é membro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Além do que, ele é o responsável, né, pela nossa comissão de Segurança e Medicina do Trabalho, que hoje aí já congrega mais de 120 membros, se me falha a memória. 120 pessoas aí Então no eu grupo. queria agradecer muito essa sua participação e queria, num primeiro momento, Nilton, a gente tentar fazer uma contextualização com relação a essa temática do plano de gerenciamento de risco, para depois a gente direcionar algumas perguntas específicas sobre o tema. Fique à vontade. Perfeito, perfeito, doutor. Bem, antes de falarmos um pouco aí sobre o PGR, né, Programa de Gerenciamento de Riscos, nós tínhamos até então, até dezembro de 2021, o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que contemplava naquela ocasião apenas 3 riscos triviais, né? Então, o risco físico, risco químico e risco biológico. A partir de janeiro de 2022, né, foram acrescidos mais 2 riscos nesta norma. Pois bem, quais são eles? Riscos ergonômicos e riscos de acidentes. Porém, já em 2024, nesse período, e a partir de 2022, com a pandemia, saindo ali do processo, nós passamos um processo muito, muito trágico, isso no mundo, em relação à pandemia, nós tivemos aí algumas questões relacionadas aos riscos psicossociais. E aí, a partir de 2024, foi acrescido esse sexto risco, que são os riscos psicossociais. E hoje temos 6 riscos, falando em arcabouço de riscos, nós temos aí 6 riscos a serem avaliados no programa de gerenciamento de riscos. Então, o programa de gerenciamento de risco ele é um mapa, né? Ele é um mapa estratégico que toda organização, que toda instituição deve possuir, né? E ser elaborado por profissionais com conhecimento técnico, né? Principalmente com uma gama de profissionais multiprofissionais que possam discutir assuntos da natureza, por exemplo, quando nós falamos do risco físico voltados à radiação ionizante, trabalhos em raio-x, exposição a agentes químicos, quantos agentes químicos e Sim. produtos e substâncias possuímos em nossos processos hospitalares, né? O risco biológico, então, dispensa até comentários, né? O manuseio de objetos pérfuro-cortantes, materiais biológicos, fluidos corpóreos e por aí vai, né? Temos também os riscos ergonômicos, movimentação de pacientes, macas, leitos, isso tem trazido muitos problemas osteomusculares, né? Os riscos de acidentes, que são diversos, né? E principalmente este ano de 2026 tem acometido várias instituições de saúde que têm ocorrido incêndios, né? Sim. Hospitais aí pelo Brasil afora. Então, assim, mal começamos o ano de 2026, tivemos várias situações de Ocorrências incêndio, aí importantes. ocorrências por incêndio. Então,
esses são esses 5 elementos, né, que compõem aí o PGR, mas aí tem um risco que está na moda, né? É o risco psicossocial, que é aquele risco que ele traz ali por conta até da sobrecarga de trabalho, os relacionamentos, aí, a comunicação no trabalho, trabalhos em turnos, duplo vínculo de trabalho, né? E é um ponto que eu também gostaria de chamar a atenção, que a ergonomia, né, o risco ergonômico, lá na década de 90, ele já apontava para os riscos psicossociais, né? Quando se falava na ocasião sobre a sobrecarga de trabalho, os trabalhos em turnos, o relacionamento com a sua gestão, com a sua Sim. chefia, a comunicação, a mudança brusca de relógio biológico. Ora eu trabalho num turno 15 dias, ora eu trabalho em outro turno por 15 dias. Então essas trocas bruscas de turnos causando ali, né, danos no relógio biológico do ser humano. Então, esse é o arcabouço, né, quando nós falamos de riscos voltados ao PGR. Veja bem, ô Nilton, eu estive conversando, por coincidência, ontem, numa entrevista que a gente fez sobre riscos psicossociais com um psicanalista, né? E eu disse para ele, e insisto nisso em todas as falas, né? Que as pessoas falam assim, mas a NR1 dos riscos psicossociais, a NR ou do risco psicossocial. Eu disse assim, a NR1, ela já está dizendo, é norma regulamentadora número 1. Ela regulamenta todas as demais, hoje já está em 38 normas, né? O que nós devemos levar em consideração é o fato de que a própria sociedade em si já está acelerada. Saiba que nós somos hoje o segundo país no mundo que tem o maior nível de ansiedade, né? E a nossa característica nos ambientes hospitalares é que, além dele estar funcionando 24 horas ininterrupta, nós temos algumas situações específicas de atuação, que é a jornada 12/36, que é o fato de que a gente tem o maior índice de mão de obra do sexo feminino, que a gente tem atividades estressantes, temos todos esses riscos que você está citando, né? Então, a questão de uma análise dos riscos psicossocial no plano de gerenciamento de risco é uma responsabilidade já advinda, né, de quando nós tínhamos lá atrás a questão do mapeamento de risco, que aos tempos atrás a gente tinha colocado isso para os cipeiros, Sim. E os cipeiros não tinham tanta experiência, ficava o pessoal da segurança do trabalho. Perfeito. E hoje nós estamos assumindo mais essa responsabilidade, mas queremos deixar isso tranquilo e muito bem caracterizado, que não trata-se apenas de uma responsabilidade do empregador, mas sim de um contexto geral, haja vista os avanços da tecnologia, dessa questão da mídia. As pessoas elas estão extremamente aceleradas, né, por um processo de tecnologia, com o uso até agora da inteligência artificial, que vem agravando esse fato, né? Essa é uma preocupação muito grande nos hospitais, não? Ah, sim, doutor, sem dúvida, né? É uma preocupação muito grande, porque hoje a questão que nós vivenciamos, o ponto que nós vivenciamos hoje é o tempo, né? Sim. É o gerenciamento do tempo, né? Se a gente for falar, por exemplo, em números, de 2022 nós tínhamos 200 mil pessoas afastadas por problemas mentais, né? Doenças mentais. Hoje, em 2020, fechado números de 2025, aproximadamente 550 mil pessoas, ou seja, saltamos de entre 2022 e 2025 em torno de quase 160% de pessoas. Então, falando em 550 mil pessoas, nós estamos falando que uma cidade inteira está afastada por doenças mentais. E isso é muito preocupante, né? E quando nós falamos também, não só trazendo a questão do risco, a questão da prevenção, mas principalmente focar no negócio. Porque um PGR bem feito, bem elaborado, automaticamente dou subsídio, ou daremos subsídio, para que o empresário que aqui nos ouve, nos assiste, nos acompanha, ele possa também se valer de uma grande vantagem que é a prevenção. Então, quando ele faz a prevenção, ele tem lá o RAT, né? O RAT e o FAP. Né? O que é o RAT? O RAT é o risco ambiental do trabalho, né? E o FAP é o fator acidentário de prevenção. Então, uma empresa, por exemplo, no ramo hospitalar, por si só, né, de acordo com o anexo 5 do decreto 6.957, classifica o segmento da saúde em 3% do RAT. Ele é 3% na folha, tem que pagar, ponto. Agora,
O FAP já é o fator moderador. Quanto mais eu invisto em prevenção, menor é o meu pagamento de imposto sobre a minha folha. Então, ele varia de 0,5 a 2, que é um fator multiplicador. Então, se eu posso, por exemplo, investir pesadamente, de forma consciente, responsável, sobre todos os riscos que falamos aqui inicialmente, então minha folha de pagamento, eu vou pagar ali um imposto de 1,5%. Seria os 3% vezes 0,5%, que eu modero esse pagamento do imposto através na aplicação adequada do Mesmo FAP. as entidades filantrópicas também têm que fazer esse pagamento. Então, a questão da entidade filantrópica, ela tem uma questão que está muito vinculada ao SEBAS, Tá. né? Mas aí eu entro num outro ponto, né, que é o ponto da ineficiência operacional. Então, quando Sim. você tem um afastamento, né, por doença ocupacional ou até mesmo por acidentes do trabalho, o impacto vai ser direto no processo operacional, né? Vai trazer ineficiência operacional, automaticamente sobrecarga de trabalho aos demais colaboradores que ali estão. E aí, consequentemente, quando nós falamos da pressão de trabalho, por resultados, né, atendimento em números quantitativos, principalmente das entidades filantrópicas, hoje que expressam, uma boa parte delas, quase todas, prestam serviço para o Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Sim. Então, isso traz uma preocupação muito grande. Então, se a entidade filantrópica ela não está enquadrada em pagamento deste imposto, automaticamente ela vai ter uma ineficiência operacional, né? E é o que a gente tem visto em larga escala, né, quando falamos aí dos afastamentos, principalmente dos afastamentos por doenças mentais. Né? Isso agrega também nos processos de certificação da ONA, né? Certificações que vêm, né? Sim, Isso sem acho que é dúvida. importante. Sem dúvida. A questão da ONA, né? Esse é um ponto que o doutor traz aqui muito importante. Quando a gente fala da ONA, a gente traz muito aquele jargão, e é muito importante, proporcionar a segurança ao paciente. Só que quando a gente fala de proporcionar a segurança ao paciente, uma coisa que a gente precisa destacar aqui, um passo antes, é que este colaborador que presta serviço, né, que está ali assistindo o paciente, ele tem que estar no seu melhor eu, ele tem que estar no seu melhor momento, né, de saúde física e mental. Então, a segurança ocupacional, ela não pode estar desassociada da segurança do paciente. Sim. Então, às vezes, se tem aquela questão, vamos olhar para a segurança do paciente, ok, mas vamos dar um passo atrás. Como está a minha equipe hoje para atendimento? Que é aí onde acontece, infelizmente, a gente tem visto na mídia os erros médicos, né? Às vezes até pela superdosagem de um medicamento e a pessoa ali, o paciente, vem a falecer. Né? Então, por quê? A hora que vai se levantar, vai se fazer uma análise da investigação daquela ocorrência, o colaborador ali, ele já vem de 15, de 18, de 20 horas de trabalho, então ele já está no processo ali automático da realização das suas atividades. Isso é muito, muito perigoso, aí torna-se um evento perigoso que vai proporcionar um risco ao paciente. Até levando em consideração essa nossa exposição, vem tudo a calhar essa primeira pergunta que eu vou fazer para você. Quais são os principais riscos identificados na instituição e como o plano de gerenciamento de risco contribui para preveni-los ou mitigá-los? Praticamente é isso que nós estávamos falando, né? Sim, falamos, né, inicialmente, os riscos físicos, os riscos químicos, os riscos ergonômicos, os riscos de acidentes, os riscos biológicos. Então, esses riscos, eles são tratados no PGR, né, através, primeiro ponto, quando se identifica um perigo e um risco, né, nós fazemos uma avaliação através da probabilidade. Qual a probabilidade deste evento acontecer? Essa exposição ali, ela acontece como? Ela acontece todos os dias, ela acontece uma vez por semana. Então são informações, são dados muito importantes na avaliação e ali a estruturação do PGR. Né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, dos riscos que eu citei inicialmente, é importante a gente levar em consideração, primeiro, tentar eliminar esse risco. Não é possível? Vamos tentar uma substituição desse risco? Vou dar um exemplo. Um produto químico X, eu faço continuo atendendo a operação, o processo, mas porém eu faço uma substituição de um produto ou uma substância química X por uma Y, né? E que não altera meu processo. Risco biológico, quais são as formas, os meios que nós estamos trabalhando com os nossos instrumentos, né? Questão, por exemplo, manuseio
manuseio e movimentação de pacientes, né? Como está a minha comunicação no dia a dia com os meus colaboradores. A liderança hoje é muito esperada e a cada dia será exigido uma liderança, além de uma liderança técnica, principalmente uma liderança humana, né? Uma liderança que seja totalmente voltada também aos aspectos humanos, né? Deixa eu te falar uma coisa, Nilton. A gente sempre fala isso, eu até pego esses roteiros pela experiência que eu tenho há tantos anos na área hospitalar. Eu sei que hoje boa parte das instituições elas terceirizam a lavanderia, terceirizam o serviço de higiene e limpeza, terceirizam nutrição e dietética, né? Mas vamos pegar aqui como exemplo, talvez isso possa ajudar aqueles que estão nos assistindo, com relação a um pessoal da lavanderia que mexe lá com a calandra, correto? Aí nós temos, por uma análise, vamos fazer aqui, jurídica e de engenharia ocupacional, o fato de que ele passa grande parte do tempo numa mesma atividade física, ele tem um problema de ergonomia, que é a postura dele estar ali na calandra com aquele movimento. Ele tem que estar conscientizado de que aquela é uma atividade repetitiva. Ele pode estar vinculado a um outro emprego que não seja em calandra, ele pode atividar isso. Ele tem uma repercussão social, que é 2 horas para vir, 2 horas para ir, né? E nós chamamos atenção quando a gente fala dos riscos identificados, que é uma praxe hoje, né? Parte dos líderes, eles desconhecem a atividade laboral e desconhecem o risco social do indivíduo. Ele não sabe se, muitas vezes ele nem sabe se o cara é separado, se ele deixou o filho pequeno em casa, né? Eu vejo que essa análise dos riscos identificados no plano de gerenciamento, eles não têm que ficar só na observância da atividade, né? Mas abrange um contexto, concorda comigo? Dentro desse exemplo que eu dei? Entendo É, perfeitamente. O ser humano ele não é divisível, né? Ele é sim, único. é, Então, um processo em que ele esteja vivendo ali na sua vida particular pode interferir no ambiente de sim. trabalho. E aí é o grande fator, né? Que as empresas, as organizações, instituições devem olhar para isso, né? De que forma aquilo que está relacionado ao trabalho, né? Ser tratado de forma é, técnica, né, objetiva, buscando melhorias no ambiente de trabalho, mas alguns fatores externos, ou os fatores externos que são demandados pelos colaboradores, a empresa precisa ter um meio ali para recepcionar essas situações e tratar, né, através de um acolhimento, por exemplo, né, no Sejan nós temos uma área de acolhimento, Sim. então o colaborador ele não está sozinho, né, independente se está relacionado ou não com a sua atividade, ele é acolhido, né, por uma área de acolhimento, que ali vai acompanhá-lo, vai entender o que está acontecendo. E para quê? Para que esse fator externo não se frutifique negativamente dentro do ambiente externo. Ô, Nilton, lá você tem também empresas terceirizadas? Sim, Essa parte de segurança, higiene e limpeza? Tem? sim, temos. Passa para nós aqui, se possível, qual a experiência que você tem hoje com relação ao que se posicionar com esses terceiros com relação ao plano de gerenciamento de risco. Eles têm que apresentar isso, a gente tem que ter conhecimento. Como é que fluiria? Sim, muito bem, doutor. Boa pergunta. Hoje nós temos um sistema de avaliação, né, de contratadas, empresas contratadas. Então, uma empresa que presta serviço hoje para o Sejan, ela passa por um crivo de avaliação. E dentro dessa avaliação, ela envia documentações. Dentre esse rol de Está documentações, o plano. ela encaminha todo o plano de gerenciamento de riscos, né? O que é esperado de cada colaborador em relação aos riscos em que aqueles colaboradores estarão expostos, quais são os equipamentos que ele deve usar, né? Quais são a sua conduta, né? Sua conduta e os protocolos que devem seguir, né? Isso já vem uma reza por parte do Sejan dessas exigências, vamos dizer assim. Exatamente, Interessante. exatamente. Então, essa é uma preocupação que nós temos em relação até mesmo pela qualidade, né? Buscar ali os fornecedores que de fato tragam, além dos seus serviços, a prestação dos seus serviços, trazer ali todo o rol de documentações, seja ele na área de segurança do trabalho, na área de saúde do trabalho, né? A questão da responsabilidade com o fisco, tributário. Então, ou Sim. seja, todo o arcabouço esperado de uma empresa séria para a prestação de serviços. Isso é fundamental
até para todos aqueles que estão nos ouvindo, que eu sempre alardei aí aos quatro ventos, que é a questão da responsabilidade solidária, né? Exato. Você não basta você estar assumindo uma gestão de um serviço terceirizado que você acha que não vai ser responsável pelas condições do vínculo empregatício daquele, seja na concessão do equipamento de proteção individual, seja outras questões, né? É um equívoco muito É grande. verdade, né? Então isso é fundamental. Outra pergunta que a gente tem aqui, Nilton, seria o seguinte: de que forma o plano de gerenciamento de risco impacta a segurança dos trabalhadores e a conformidade com as normas regulatórias com a NR1? A NR1 exige estas coisas. Uma das coisas que eu venho falando, eu não sei se você concorda comigo, que outrora as pessoas achavam de que o plano de gerenciamento de risco ou outras situações é um papel, e não é papel hoje. É uma demonstração do que você faz. Não adianta você dizer, porque a fiscalização, ela vai olhar o seu plano de gerenciamento de risco, mas vai falar assim, mas quais são as suas ações? O que você tem que me comprovar, corroborar que você escreveu aqui que você faz isso? Treinamento, um mapeamento, a entrevista, mapeamento, sei lá, canal de denúncia e assim sucessivamente. Queria que você fizesse uma exposição. Do ponto de vista, né, olhando para o ponto, por exemplo, no caso dos trabalhadores, né, quando a gente fala dos trabalhadores, os trabalhadores terão um ganho positivo em relação a estar protegidos e assistidos em relação aos riscos que estão expostos. Para a empresa ou para as organizações, também é um documento que traz uma segurança jurídica. Sim. Né? Então, a segurança jurídica também é importante e a demonstração daquilo que a instituição vem fazendo. Né? Ora treinamentos, ora uma mudança de algum processo, organização de um processo. Né? Às vezes, um simples posto de trabalho movimentando, ajustando, você evita uma série O plano não é estático. O plano não é estático. O plano ele é totalmente dinâmico. Né? E aí a gente acaba e finaliza com aquela questão do papel que ficava ali depois de elaborado, guarda-se, está tudo bem. Não, hoje é um plano vivo, né? Hoje é um documento vivo, dinâmico, que é realizado pela equipe multidisciplinar e que também é um documento estratégico. Quem pensa que o PGR é um documento extremamente operacional está enganado. Né? Esse documento ele deve ser discutido no âmbito de diretoria. Né? Por quê? Porque envolve investimentos, né? Envolve a prevenção para menos acidentes, imagem de uma empresa, imagem de uma instituição. Né? Quanto custa uma imagem? Aí, logicamente, não vamos falar aqui nome de grandes nomes e instituições, mas quanto custa uma imagem de uma empresa? Né? Perante a mídia de forma negativa, por um incêndio, né? Por instituições tais, riscos psicossociais, comunicação violenta com o trabalhador, ou seja, o mundo vem mudando, né? E nós temos que acompanhar essa evolução e fazer com que o PGR ele não seja aquele documento estático, e sim um documento dinâmico que traz ali perigos, traz riscos, traz medidas de controle, né? E sentar na mesa com a diretoria, com a direção executiva de qualquer instituição e discutir o que podemos fazer para que a empresa seja, né? Para que os processos da empresa sejam viáveis, né? Operacionalmente falando, obviamente, e também estrategicamente olhando para o futuro, de modo a não sobrecarregar aí os cofres públicos do INSS. Hoje, quando a gente fala de custo de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, nós estamos falando de quase 4% do PIB. Né? Se a gente for comparar com outros países, por exemplo, nós temos a Finlândia. A Finlândia, no 9º ano, ela está bem colocada no relatório de felicidade. Né? A gente fala, por exemplo, da Islândia, da Dinamarca, países que olham para a segurança e saúde no trabalho como prioridade. Né? Então, por exemplo, quando eu estou no meu posto de trabalho, a primeira pergunta que nós fazemos, né? Eu estou seguro? Né? No meu posto de trabalho, eu tenho um bom relacionamento com a minha liderança? Como que é o relacionamento com o meu líder? Como é o relacionamento com os meus pares? Né? E aí a gente sabe que a tecnologia avançando, as demandas elas não vão parar. O problema é a gente parar e buscar meios para organizar, estruturar a forma que esse novo modelo de trabalho, né, ele vai acontecer. E vai acontecer e está acontecendo. O que a gente até, se você me permite, até para
elucidar isso de uma maneira muito incisiva, né? Vamos dizer assim, a gente tem que mostrar para a fiscalização, quando assim ela comparecer à instituição, de que de fato você. Por que que você está fazendo um volume de horas extras tão significativo? Qual é o problema? Você efetivamente, quando você começa a pedir com constância esse volume de horas extras, mesmo que seja na espontaneidade dele aderir ou não ao extraordinário, tem alguma coisa errada. Sim, com Ponto. certeza. Outra questão, o fato de que ele tem a bancada dele não está na conformidade, ele muitas vezes está apoiando, certo? Ou às vezes ele está no exercício de carimbar guias sucessivamente, né? Uma repetitiva. Repetitivo, né? A questão, por exemplo, eu nem sabia disso, eu vim saber há muito pouco tempo que o teclado e o visor do computador tem que estar num nível razoável para você não ter problema. Então, essas coisas, na realidade, elas estão todas relacionadas com esse aspecto psicossocial. Exatamente. Mas sabe o que é? Mas o aspecto social, mas todo mundo está com ansiedade. Não, não é só ansiedade. Não é só ansiedade. Você tem que ver todos os aspectos que eles incorrem nas questões psíquicas do funcionário. Exato. Seja ele. Eu via, por exemplo, eu não sei se hoje é assim, mas algum tempo atrás eu tinha a possibilidade de ingressar em hospitais que fazia autópsia, sabe? De cadáveres, né? Boa parte dos auxiliares de autópsia, todos eles eram alcoólatras. Todos. Até mesmo pela demanda, né? Pela característica da Certo? atividade. E uma das dificuldades que a gente tinha muitas vezes era de rescindir o contrato desse cara porque eles chegavam meio embriagados, entendeu? Então são coisas assim que você vê. Então, por exemplo, hoje a gente fala do serviço terceirizado, do serviço de higiene e limpeza, né? O cara que está desempregado hoje, ele chega no hospital, chega na empresa e fala assim, meu senhor, estou procurando emprego, eu faço qualquer coisa. Muito bom, então vamos pôr você para trabalhar aqui como auxiliar de limpeza, tá? Aí no primeiro dia coloca ele, seja uma empresa terceirizada ou não, coloca ele fazendo empresa dentro de um pronto-socorro. Primeiro esfaqueado que tiver lá jorrando, ele cai duro do outro lado, não é? Exato, exatamente. Então, essa questão da análise psicossocial, ela envolve todos esses exemplos que eu estou falando, você muito concorda? amplo, sim, é muito amplo. Quando a gente fala do risco psicossocial, é a percepção que o trabalhador tem em relação ao seu ambiente de trabalho, a sua Sim, atividade de trabalho, aquilo que ora ele reconhece que traz um certa inconveniência a ele ou um incômodo a ele. Então, é muito amplo este assunto, né? Por exemplo, hoje no Sejam nós estamos aplicando um questionário, né, a todos os colaboradores que respondem a esse questionário. O questionário ele é um questionário aplicado com base na Comunidade Europeia, né, que é um questionário fundamentado e aprovado cientificamente, até de acordo com as normas do Ministério do Trabalho. A partir daí, nós já está chegando para este comitê, nós temos um comitê, então já está chegando esses resultados desse apontamento desses questionários, das diversas unidades que temos e atuamos. Através desses resultados, nós vamos traçar um plano de ação, né, e aí envolver todos os gestores dessas unidades a perseguir conosco o cumprimento desse plano de ação, né? E aí o monitoramento desse plano de ação. Então a ideia é planejamento, execução e monitoramento. Hoje me parece que uma das coisas que mais chama atenção não queira de forma alguma, eu sempre falo que o SESMIT ele tem que estar como órgão de staff, né? Num processo de administração. Ele é uma assessoria, staff para o gestor. E ele não pode ficar numa situação onde ele não esteja visualizando todas as situações, porque o hospital é muito dinâmico, né? Então, o plano de gerenciamento, ele envolve o fato de você mudar uma sala para outra, às vezes mudar até aquela atividade que estava sendo exercida lá. Aí vem de encontro essa pergunta aqui, que é assim, como o monitoramento contínuo e a revisão do plano de gerenciamento de riscos podem melhorar a tomada de decisão e a eficiência da gestão hospitalar. Não é o fato de que a gente sempre fala que o SESMIT ele é o último a ser convocado, né?
Ele não pode, ele faz parte dessa gestão hospitalar, concorda? Exato, exato. É, Grandes empresas, né, que atuam fortemente na área de SESMIT, né, Segurança e Medicina do Trabalho, envolve, como o doutor bem colocou, envolve o SESMIT em nível estratégico. sim, Porque às vezes, quando o SESMIT está na ponta, o que acontece? Aí não dá mais, não tem mais como resolver, né? Dependendo da situação ou do assunto, já se perdeu. Se sim. perdeu, às vezes, dinheiro, já se perdeu tempo, já se perdeu uma defesa técnica jurídica. Então, o certo ele deve fazer parte do processo estratégico de qualquer organização, Sim. né? De modo que possa responder aí, como nós falamos inicialmente, em relação às documentações, que também o PGR ele faz associação com outros Sim, documentos sim, técnicos, né? Então, sim, por exemplo, um PGR bem elaborado, ele dá subsídios para uma elaboração de um laudo de insalubridade adequado, né? E insalubridade, a gente, falando em insalubridade aqui, né? Claro que não é o foco, mas pegando aqui essa associação, algumas empresas pagam insalubridade por simplesmente por não investir nos ambientes de trabalho, né? sim. Que poderia, de repente, reduzir. E aí, claro, com todo respeito aos sindicatos e categoria, quem não quer trabalhar, né? Ou quem não gostaria de trabalhar num ambiente que não há riscos, né? Eu acho que isso também tem que ser levado em consideração. Bom, Newton, uma coisa que, não sei se você concorda comigo, é uma questão que eu pensei aqui agora, né? Porque você sabe que nesse bate-papo a gente não tem nada formalizado, é Não vivência, bate-papo. é um bate-papo efetivamente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu penso, não sei se você concorda comigo, eu penso que todas as instituições, sejam elas de saúde, que é a nossa prática, né? Nosso meio, mas todas elas, obrigatoriamente, e eu penso nisso, inclusive, eu acho que a gente tem que imaginar, e eu estou pensando seriamente nisso, a gente fazer um bate-bola, eu, você, e inclusive chamar o jurídico, para que a gente faça uma palestra, um curso, onde as lideranças como um todo saiba da importância delas estarem envolvidas no PGRS. Não pode deixar isso só no CEP. Sim, Você concorda? sim, é um É. documento e as ações para a implementação do PGR devem envolver a todos, Sim. devem envolver todos, Não, mas desde o... isso aqui é do CEP. Não, é do CEP. Você está dentro. Exato, exato. E aí É. tem esse equívoco, porque justamente o PGR que está, hoje ele abarca os riscos psicossociais, toma, é do SESMIT. Não. Não é do É, SESMIT, pessoal. é. Faço aqui friso aqui, né? Aqui nessa câmera aqui, ó, friso a você, gestor de unidade. A responsabilidade, ela é conjunta. Todos nós somos responsáveis desde a elaboração e a implementação de um programa de gerenciamento de riscos. Qual é o benefício? Menos acidentes, menos pagamento de impostos, mais vantagem e eficiência operacional. É, e eu falo que tem que incluir o jurídico, porque eu, como advogado, sei como foi isso, e é dessa forma, né? Vem uma ação lá, por exemplo, dizendo que o funcionário ele quer uma indenização por danos, por questões de violência e tal, mas a própria assessoria jurídica não sabe nem o que é o plano de gerenciamento, nem tomou a par disso. Exato. Então, eu acho que tinha que ser assim um documento, né? Uma interação, talvez colocar, e isso as pessoas ficam com um certo receio, né? Coloca na intranet o plano de gerenciamento, faz todo mundo se integrar, né? Conhecimento, As pessoas conhecimento. elas têm que saber o que é isso, que bicho é esse, o Exato, tamanho disso, exato. né? Difundir a informação, Difundir, né? é Às vezes o importante. ser humano ele peca pela falta do É, conhecimento, é, né? Por exemplo, hoje a gente for falar olhando e aí é muito convidativo o que eu vou falar agora, mediante o que o doutor traz, é a questão, por exemplo, hoje falando próximo mês, a partir de 26 de maio, todas as empresas deverão estar com seus PGRs contemplando os 6 riscos, principalmente o que está muito latente hoje são os riscos psicossociais. Agora, só que 5% apenas das empresas no país estão preparadas. sim, 5. sim. 5%. É. Então, quer dizer, eu acho que tem um problema aí. A gente tem um problema muito grande, um desafio muito grande. E, claro, fazer com que o empresariado, que as instituições, né, que as pessoas e a sociedade, o governo, possam se juntar, formar esse tripé, de modo a fazer com que o assunto ele é grave, o assunto ele é importante,
né? Falamos agora há pouco, 550 mil pessoas Sim. afastadas aí por doenças mentais. Então, se a gente for fazer uma analogia, né, uma continha básica aí, 2022, 200 mil pessoas, 2025, 550 mil pessoas, então, chegando a 2030 com quase 1 milhão de pessoas acometidas por doenças mentais, afastadas do seu ambiente de trabalho, que essa pessoa ela está totalmente fora do ambiente de trabalho, desmotivada, muito sem vontade, sem nenhuma perspectiva de retorno às suas atividades. Imagina isso, doutor. Eu estou defendendo uma tese aí, já por esses dias, inclusive com o jurídico lá do sindicato, e a gente está fortalecendo isso, e eu acho que a gente tem que bater nessa tecla, dividir a atuação dentro do hospital em grandes grupos, que eu chamo. Grupo clínico, que é o grupo que inclui os médicos em geral, todos os médicos. Grupo de enfermagem, que inclui o enfermeiro, o técnico e o auxiliar de enfermagem. Grupo técnico, que seria o grupo dos universitários, né? Fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, assistente social e assim sucessivamente. Grupo administrativo, afins, correto? O auxiliar de escritório, o auxiliar de contábil, o financeiro. E o apoio, que entra o serviçal, entra o maqueiro, entra o auxiliar de manutenção, jardineiro, motorista. Esses grupos, que eu queria chamar a atenção de todos, que os senhores têm que envolver as suas respectivas lideranças por conhecimento desse plano. Que todos esses processos têm, pegando cada um deles, tá? Só para fechar. A gente pega médico, tá? Pessoal que trabalha na hemodiálise, né? Boa parte deles, alguns deles nem glóbulo branco tem mais, né? Porque já queimou tudo por causa da hemodiálise. Verdade. Não é verdade? A enfermagem, tá? A questão da ausência, muitas vezes, do descanso, de ter 3 empregos, né? 3 empregos, exatamente. Da área Realidade. técnica, a gente tem o farmacêutico que tem a questão da capela, que muitas vezes em capela tem os gases lá. A questão do pessoal administrativo, seja aí a crise de burnout e assim sucessivamente. Ansiedade. Área de apoio, então, nem se fala, né, cara? O resto é tudo, tá? Então, eu queria destacar isso, que eu acho que é importante, e agradecer imensamente você estar aqui, Nilton. Eu tenho uma consideração e um respeito muito grande por você. Eu acho que é fundamental essas suas explanações e deixar um convite novamente a todos que fazem parte dessa jornada, que está nos assistindo, acompanhar o Nilton, né? Todos aqueles que estiverem interessados em participar da Comissão de Segurança e Medicina do Trabalho. As reuniões são periódicas, a cada 2 meses, e cada 2 meses esse grupo desenvolve temas importantes aí para as instituições e o sindicato apoia isso claramente. Então, queria agradecer imensamente você estar aqui, porque senão a gente vai ficar aqui até a tarde, né? Conversando. Tem muito assunto, né? Muitas informações. Doutor, agradeço mais uma vez pelo convite, né? Estou sempre à disposição. Estamos aí com o trabalho com o Sindosfil, na coordenação, com mais de 120 pessoas no nosso grupo, discutindo temas relevantes, principalmente falando aqui da área da saúde. E esse é o nosso objetivo. Você que ainda não faz parte do nosso grupo, se inscreva, né? Entre em contato com o Sindosfil, né? Entre em contato comigo. Aí tá, nós temos aí os contatos aqui do nosso, né, do nosso sindicato, né, que é o sindicato patronal, e venha fazer parte do nosso grupo, a gente discutir temas para fazer com que o SESMIT, né, a segurança, a engenharia de segurança do trabalho e a medicina do trabalho possa ser diferente dos ambientes que estamos hoje atuando, que é o segmento da saúde, e com muitos desafios ainda temos pela frente. Queria já pedir para você, Nilton, para que você deixasse aqui, para que a gente vai deixar no vídeo, mas também a sua rede social, o seu telefone, se assim você permite. Tá, deixo sim. Eu deixar o meu contato telefônico, né? É o 11 98457 1679. E o seu e-mail, contato? Meu e-mail é newton.sante@hotmail.com. Muito bom. Senhores, é uma satisfação enorme ter aqui participado inicialmente desta jornada, né? E não deixarmos de esclarecer que amanhã temos mais um, né? Estamos novamente aqui amanhã às 9 horas para a gente ter uma outra etapa dessa jornada. Em nome do sindicato e de toda a sua diretoria, todos aqueles que nós estamos assistindo,
agradecer a todos, desejar um bom dia a todos e não deixe de participar das palestras subsequentes. Um grande abraço a todos, muito obrigado e um bom dia. Bom dia.